Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao 31. O título do sermão de hoje são As Duas Mulheres. O tema são a velha e nova aliança. Nós vamos estar falando da velha e da nova aliança. Gálatas 4, de 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas duas, ou essas coisas, são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a qual está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Olha bem esta passagem. Esse versículo é muito sério. Lança fora, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos agora, Deus, pelo nosso coração. Às vezes, ó Deus, difícil de mudar. Pedimos pela nossa mente, às vezes, Pai, difícil de nos concentrar nas tuas palavras e nas tuas coisas. Nós te pedimos agora que o Senhor os faça tanto coração e mente, terra fértil e pronta para receber a tua semente. Nós te pedimos a ação do teu Espírito, te pedimos a ação dos teus anjos protegendo esse local, cercando, Senhor, e não permitindo que forças estranhas, que não são tuas, tenham ingerência em nossa vida, em nossa mente, em nossa direção. Nós te pedimos que o Senhor venha agora, ó Deus, se alegrar conosco e nos dar aquela porção que hoje estava determinada para aqueles que de bom coração a receberem. Nós te pedimos por cada um aqui e por cada família representada, te pedindo que esse culto tenha resultados de mudança, de transformação e de crescimento na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Há um pedido para a gente estar orando por Judá, o filhinho daquele casal que está em Moçambique. Vamos lembrar para no final do culto a gente estar orando por Judá. Essas 2 mulheres, ou as 2 alianças, elas falam da maneira como Deus tratou e trata os seres humanos, principalmente na época de Moisés e agora. E parece que existe uma tendência para o ser humano não entender que Deus muda de tática. Ele muda de tática conforme a época. Não é que ele mude de maneira de pensar, ou mude o seu plano de salvação, mas ele muda de jogo, porque a revelação de Deus é uma coisa crescente, vai num crescendo,
em que chega um ponto que a gente já pode entender outras coisas. Alguém que hoje vivendo pretende cumprir a lei como era cumprida no Velho Testamento, é igual você sair para um jogo de basquete com regra de futebol. Não dá certo. Você tem que entender que as coisas velhas passaram. E esta nova aliança que começou em Cristo, ela é nova. A pergunta é, o que a gente faz então com o Velho Testamento, com essa parte que é maior da Bíblia? O Velho Testamento está aqui para nos ensinar. Mas em lugar nenhum, tanto dele quanto do Novo Testamento, nós temos a direção de Deus que devemos continuar a ser judeus em nossa religião. Na verdade, Jesus confrontou os religiosos daquela época com aquela célebre frase que ele falava: ouviste o que foi dito aos antigos, ou Moisés falou assim. Aí ele falava o quê? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, eu queria falar, primeiro, um pouquinho das alianças que Deus fez. Deus é um Deus de aliança, e a razão que Ele é um Deus de aliança é porque Ele deu essa terra aos homens. Logo no início, Ele chega para Adão e fala: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Em Salmo, nós lemos Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Por isso, Deus, quando está à porta, Ele bate. É isso que Ele diz, até a porta da igreja. Quando nós lemos lá em Apocalipse 3, Ele está falando à igreja. E Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. O Espírito Santo, Ele não encarna como um espírito, Ele habita. Por esta razão, Ele não senta o pé na porta, não quebra uma janela, não entra por algum outro local. Lembra a parábola do bom pastor? Ele falou: eu entrei pela porta. Deus sempre, Ele trata com a gente com muita diplomacia, com muita gentileza. Ele respeita o ser humano. E quando Ele deu esta terra, a única maneira legal de Ele continuar agindo na humanidade é fazendo alianças. Porque se eu faço uma amizade com você e você morre, que direito eu tenho de ir na sua fazenda e pedir ou pegar alguma coisa que eu tinha combinado com você? Nenhum mais. Você morreu. Quando Adão morreu, Deus procurou outros para fazer aliança, e Ele fez aliança então com Enos, e depois com Matusalém, com Enoque, com Noé, com Abraão, com tantos outros. E hoje Deus quer fazer aliança com você para poder mexer na sua vida. Ele não pode mexer na sua vida sem essa aliança. Daí Deus fez aliança com Adão. A aliança de Adão tem a ver com a terra. Mais tarde Ele faz aliança com quem? Com Noé. E com Noé tem a ver com a raça humana. Ele fala: eu não vou mais destruir, eu prometo isso a você, Noé. Um pouco mais tarde ele se encontra com Abraão, e já não é mais com a raça humana, ele faz agora aliança com as nações em Abraão, e diz: e em você, Abraão, todas as nações vão ser benditas. Ele se encontra, uma vez ele aparece como uma pessoa chamada Melquisedeque, uma teofania, em que ele ia aparecendo para Abraão. Depois, lá na frente, no livro de Hebreus, a gente vai ver que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Melquisedeque, Deus quis mostrar como Ele, como Deus e ao mesmo tempo como homem, poderia fazer esse sacerdócio. Jesus é sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. Então Deus vem fazendo alianças e alianças e alianças até chegar na principal do Velho Testamento, a aliança mosaica, aliança com Moisés, em que a lei é dada e uma série de preceitos e rituais. E o livro de Gálatas diz que tudo isso serviu, junto com Romanos, serviu para mostrar aonde o homem estava. Serviu também para apontar o caminho, porque a lei serviu de aio, serviu de escravo, serviu daquele primeiro tutor que ensina as primeiras coisas. A lei é que mexeu com o ser humano.
E foi ali na lei que a terra começa a mudar. E uma nação começa a falar, existe um só Deus. E debaixo de perseguições e cativeiros, eles continuam falando, existe um só Deus. Existe um só Deus. Numa época em que Deus não era honrado, numa época em que Deus se arrependeu, ficou triste de ter criado o ser humano e resolve destruir toda a humanidade. Numa época em que as pessoas queimavam seus filhos. Um dos deuses era um deus com as mãos assim, ele era todo de cobre. Ele tinha uma boca enorme que enchiam de lenha, ele queimava então lá dentro muita lenha e aquele cobre começava a ficar vermelho. Quando ele então mudava de cor e ficava todo vermelho, eles falavam, Dagon está vivo, e pegavam as criancinhas recém-nascidas e botavam naquela mão, e a criancinha torrava ali. E Deus falou, eu nunca pedi isso, nunca passou pela minha cabeça eles fazerem esses sacrifícios e matarem os seus filhos por causa de deuses. Hoje, se em algum lugar um feiticeiro ou um macumbeiro mata uma criança, isso vira manchete. Todo mundo se rebela contra isso, todo mundo se revolta contra isso, e isso é ação de Deus pela graça comum. Começou lá no Sinai e foi aumentando, 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 aumentando. Há coisa de 200, 300 anos atrás existiam canibais. Hoje, se existe algum canibal, é num lugar lá no meio de uma selva que ninguém sabe, porque devagarzinho a lei foi mexendo com o ser humano e depois em Cristo a graça. E a graça comum foi sendo derramada, e mesmo que a gente esteja num mundo que jaz no maligno, muitas das coisas que afastavam o ser humano de Deus começaram a sair. E hoje tem pessoas que nem salvas são, mas que têm um bom coração e que querem fazer coisas boas e que têm as suas ONGs para baixo e para cima. Isso não tem nada a ver com salvação, mas mostra que Deus vai agindo na terra e vai revelando, e essa revelação vai aumentando, 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 e nós temos parte nisso. A velha aliança foi só com Israel. Você tem que saber disso. O Velho Testamento foi escrito para o povo de Israel. Tem muita coisa no Velho Testamento que nós podemos aplicar em nossas vidas. Os conceitos morais, os livros de provérbios são riquíssimos em princípios, mas a lei foi dada aos judeus. Nem tudo do Velho Testamento está nessa época. Começou ali mais ou menos em Êxodo, quando Deus então no Monte Sinai chama Moisés. Mas abre ali em Êxodo capítulo 19 e você vai ver Êxodo 19 do versículo... Alguém me arruma um relógio para botar aqui? 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e no monte o Senhor o chamou e disse, assim o quê? Tudo bem? Perdão, senhor? Tem um arco-íris aqui. Então diz o que aqui? Subiu o Senhor Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a quem? A casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Velho Testamento foi escrito para Israel. Toda religião que tem o Velho Testamento como base deve ser alguma coisa ligada com os judeus. Não tem nada a ver conosco do Novo Testamento.
Nós usamos o Velho Testamento para a história, usamos os princípios, usamos os livros de Salmos, mas a lei foi dada para os filhos de Israel. Abre lá no livro de Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 32. Que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, lê isso para mim alto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles anularam a aliança. A aliança é aquilo que nós vimos nesse casamento aqui. É um anel, é um contrato. E uma vez que eu faço um contrato com você, se você quebrar o contrato foi quebrado. As duas partes não podem quebrar. Quando uma parte quebra, aquilo foi anulado. Pode até fazer um outro contrato, mas o que aconteceu com Israel é que Israel quebrou a aliança que ele fez com Deus. E por causa disso Deus trouxe uma nova aliança. E você pode ler isso no Novo Testamento, em que a igreja fala, então foi bom, porque aí eles saindo, a gente entrou, e você lê isso em Romanos capítulo 9. O ponto é, a nossa aliança é uma aliança diferente daquela. E você fala, então você não cumpre os 10 mandamentos? Claro que não. Eu não estou debaixo daquela aliança. Então você mata? Não, porque no Novo Testamento diz para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Todas as coisas que tinham na velha aliança, você encontra no Novo Testamento. Todas elas. De uma maneira muito mais profunda e maior. No Novo Testamento diz, aquele que roubava, aquele que mentia, amar ao Senhor nosso Deus acima de, e o meu. E olha, são tantos mandamentos no Novo Testamento, que deixa muito para trás aqueles 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos foram para o povo de Israel, e todos eles são repetidos no Novo Testamento, com exceção de um, é guardar o sábado. Isso é problema do Velho Testamento e do que Deus fez lá com o povo de Israel. Mas tudo que eu faço como cristão, eu não faço com base no Velho, eu faço com base no Novo. O Velho Testamento serve de aio, o Velho Testamento me serviu de guia a uma aliança sobremodo excelente e maior, a aliança em que nós temos com o Senhor Jesus. Abre lá em Gálatas agora, no capítulo 5, e que do versículo 1 a 3 diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que é a circuncisão? Era uma das coisas pertencentes à lei de Moisés. E o que Paulo está falando é o seguinte: se você se submeter a isso, a ordenanças daquela lei, Cristo não vale nada para vocês. Versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Gente, não tem dúvida, a Bíblia está muito claro. Nós somos salvos pela graça. Nós temos uma nova aliança. Essa nova aliança tem a ver com o nosso coração, não com o nosso corpo. Ela vem de dentro para fora. Como Jesus falou, não julga o que você vê, julga como Deus faz. Pela parte interna, pelo Espírito. Como salvos, nós podemos julgar todas as coisas pelo Espírito, mas não pela aparência, porque o homem é enganoso e nós nos enganamos. E assim também a velha aliança é enganosa, porque aquelas pessoas não comiam durante meses, não davam todos os dízimos,
faziam tudo direitinho, mas Deus falava: o coração de vocês está longe de mim, e eu já tenho nojo desses ajuntamentos e dessas coisas que vocês fazem em nome da religião. Deus quer um coração diferente. Deus não quer um coração que está debaixo da lei. Deus quer um espírito que anda na graça. Andai na graça. E isso é muito difícil. A gente tem a tendência de ter facilidade de dar um jeitinho nas coisas que a gente vê, nas coisas da carne, nas coisas da mente. Como que a gente pode crescer em espírito? É difícil. Por isso o ser humano tende a religiões mais filosóficas. É bom quando a gente ouve um sermão que faz pensar, mas o bom mesmo é quando a gente sente a presença de Deus que muda o nosso espírito. Isso que era preciso em nossas igrejas ou na igreja do Senhor. A volta em Cristo, a gente tem o cumprimento de todas as alianças. Em Cristo, a gente vê que a promessa para Adão de dominar a terra, ela é feita de uma maneira poderosa, quando ele fala assim: ide, dominai a terra, exercer sobre a terra o domínio em Cristo foi alcançado. Jesus falou em Mateus o quê? Toda a autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Por isso então eu envio vocês aonde? A todas as nações. Para quê? Para pregar o evangelho, proclamar esse novo reino. E vocês não vão de mãos vazias não, porque vai descer do céu um poder sobre você, e o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai estar cheio de poder, e você vai ser minha testemunha em todas as nações, aqui, ali e até os confins da terra. Aí está o domínio que Deus tinha prometido a Adão. Nós vemos que em Cristo, a promessa que ele fez a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, se cumpriu. A gente vê que em Cristo, aquilo que aconteceu com Melquisedeque, se perpetuou em Jesus, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Você vê que em Cristo, a promessa que Moisés fez, que viria um grande profeta, aconteceu. Cristo é aquele que cumpriu todas as alianças. Cada uma das alianças anteriores serviram para nos levar até Jesus, mas Jesus é a plenitude do plano de Deus. Jesus é o final, é a resposta. Jesus é o único caminho. Jesus é onde tudo isso culmina, onde todas essas alianças se juntam. Para terminar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49, nós vemos que primeiro veio Adão, e Adão era natural. E como foi Adão, todos nós fomos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. E assim como foi Adão, todos nós fomos. E depois que veio o natural, veio Jesus, que é o espiritual. E assim como Jesus foi, então todos nós deveríamos ser. Em 1 Coríntios, nós vemos que no capítulo 2 e 3, Paulo fala daquele que é natural. Depois ele fala do que é espiritual. Natural é o ser humano. Ele naturalmente raciocina, naturalmente ele faz julgamentos, naturalmente ele é atraído pelas coisas da carne e da matéria, e ele não entende coisa alguma daquilo que é espiritual. Isso está em Coríntios. O homem natural não entende as coisas de Deus. Pois bem, Deus nos criou assim. Mas Deus também deu uma capacidade para a gente espiritual. Uma capacidade em que fica batendo aquele sininho na gente. E no dia que você se rende a isso, e fala: Senhor, eu quero mudar esse meu natural. Já que o nome é natural, a vida espiritual, aos olhos do mundo, não é natural. Por isso as pessoas olham para você às vezes como se você fosse um bicho de outro planeta.
Porque naturalmente você não é agradável. Naturalmente você não fala os assuntos deles. Naturalmente você está todo invertido. Isso sem falar com aquilo que Jesus aconselha você fazer. Leva um tapa na cara, faz o quê? Oh, isso não é natural. Teu irmão vai, você perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro. Aí você começa: rapaz, tu fica esperto comigo. Você está pensando que eu sou o quê? Já 5 vezes? E Jesus fala 70 vezes? 7. Isso não é natural. Olha, tem tanta coisa no reino de Deus que não é natural. Mas Deus não te chamou para ser natural. Deus te chamou para ser diferente do natural, e Ele dá o nome espiritual. E só tem uma maneira de ser espiritual: é você fazer parte dessa segunda aliança. Essa segunda aliança é só para aqueles que querem ser espirituais. Ela é totalmente diferente das outras, e ela tem a ver com o Espírito. Ela é totalmente inversa, e ela tem a ver com o seu homem interior. E ela diz que quando realmente você entra nesta nova aliança e faz esse pacto com Deus, tudo que é natural e tudo aquilo que é do passado, o que diz? Se finda, e tudo se faz novo. E aí está o nosso grande problema. Por que isso não acontece? Isso só está na Bíblia. Como é que fica? Na hora que você se converte, e esse aí eu acho que é o pontinho-chave. Na hora que você se converte, o teu velho homem, a tua velha mulher, o teu velho ser, ao invés de ser expelido, cuspido, né? Vomitado de você e morrer, ele sabe o que ele faz? Ele entra lá no finzinho seu e fica lá escondidinho, quieto. E ele só vai aparecer quando você está sozinho. Ele não tem coragem de aparecer na igreja. Que esse mundo de irmão e irmã aqui ia cair de tapa em cima desse velho homem. Entende? Ele é covarde. Mas quando você está sozinho e não tem ninguém ali, ele bota uma banca, ele sai de dentro, fala: quem manda sou eu. E às vezes você obedece. E essa guerrinha desse homem interno, desse velho homem, que a gente não consegue arrancar daqui e que vai ficar até o último dia que a gente viver, que é chamada batalha espiritual. E Cristo te chama para ser um vencedor nessa batalha. Mas para isso, você tem que entender que tudo daquela religiosidade, tudo daquelas religiões, nada disso pesa na área espiritual. O que pesa é relacionamento com Deus. Você tem que experimentar um relacionamento com Deus, nascer de novo em Jesus e começar a sua vida bem devagarzinho, sem pressa. Provar a nova aliança, ser uma nova criatura, não é coisa religiosa. Você não está lá dentro. É uma vida inteira de luta. Como Joy Dawson fala, a partir do momento em que você se converte, num lado teu tem o bem, do outro lado tem o mal, isso nunca para de brigar um contra. Isso é constante. E se você se apresenta para os outros como se esse mal não existisse, você é um hipócrita. Porque todos nós sabemos como nós lutamos e como nós temos problemas em sermos realmente fiéis ao Senhor, santos como Ele diz, como Ele é santo, escolher somente as coisas certas. E por isso a nossa salvação é baseada na graça. Porque se fosse baseada na justiça, ai de mim. Mas é baseada na graça. E pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, nem de mim, nem de nós. É dom de Deus. Tenha um coração agradecido a Deus, falando: Senhor, obrigado pela tua graça.
e tenta viver uma vida crescendo no Espírito, crescendo nas coisas espirituais, que são completamente opostas àquelas coisas da carne. Não precisa virar um Amish e ir para o meio do mapa aí, sem contato com luz elétrica, televisão e outras coisas, porque Deus falou em Jesus: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas a gente tem que ter os olhos bem abertos, para que a gente não viva uma vida religiosa e não uma vida relacional. O que Deus quer é uma vida relacional, por mais simples que seja. É você e Papai do Céu. Você e Papai do Céu. Ali, sozinho, sem ninguém ver, sem palavras bonitas na oração, o relacionamento. E Ele te conhece pelo teu nome, Ele quer nos salvar do jeito que nós somos e Ele quer nos transformar. Mas para isso, a gente tem que querer essa vida dessa nova aliança. Não confunda a nova aliança nossa, toda baseada na graça de Deus, no que Cristo fez, com todas as outras alianças que simplesmente apontavam o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar o pé. Senhor, nós te agradecemos pela tua imensa sabedoria e o teu plano tão bem feito, que levou em conta, ó Deus, nossas fraquezas, levou em conta, ó Deus, a maneira que a gente vive. O Senhor nos conhece, porque nós somos feitura tua. E Senhor, então nós queremos te agradecer, porque pelo teu grande amor, o Senhor nos atraiu, fez um plano, o Senhor nos concedeu um livre-arbítrio, mas o teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos quebrantou com teu grande amor, e um dia nós nos curvamos na tua presença. Senhor, que cada um aqui que um dia se ajoelhou perante ti, possa perseverar até a morte, ó Deus, possa ser fortalecido por ti, e que o Senhor possa operar em nós o querer e o realizar, e que a nossa vontade possa ser dobrada, ó Deus, pelos princípios e a mente de Cristo, por menor que sejam as características que nós tenhamos dele, que essas sejam fortes o suficiente para nos fazer crentes espirituais na tua presença. Tira todo o aspecto religioso de nós e dá que possamos nos sustentar na tua graça, vivendo sob ela, ó Deus, com o coração agradecido e tendo certeza que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia do Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela tua proteção, obrigado por teus anjos, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela igreja, obrigado pelos bons irmãos, obrigado pela tua palavra, obrigado por tantas coisas, ó Deus, que o Senhor tem provido para que a gente possa caminhar essa jornada em vitória, de cabeça erguida, e podermos falar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado pela tua batalha que o Senhor venceu por nós. E agora despede o teu povo para uma semana abençoada, cheia da tua presença, em saúde, com proteção, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre, e que a comunhão, direção e poder do Espírito Santo seja com cada alma aqui presente e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.